boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes, a todos os professores mediadores que estão presentes, né? A professora assistente Sandra Mota, o nosso diretor de imagem, Josiel. Boa tarde, Jusilene Lima. Boa tarde a todos que estão chegando aí para assistir a nossa aula, né, do curso técnico em serviços jurídicos, tá? Na disciplina de Educação Tecnológica e Midiática. Boa tarde, Adalto Francisco. Seja bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal. Chegamos aqui na nossa tarde de quarta-feira, né? E o nosso tema da aula de hoje é Design Thinking e Tecnologias Digitais, tá? Vamos falar mais sobre essa ferramenta, né, tecnológica, certo? Já falamos em outras aulas sobre o Design Thinking, mas aqui a gente vai abordar mais, né? A gente vai ver o uso dela tanto no ambiente organizacional e também o uso nas escolas, tá? Maciel Nunes, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, o objetivo de aprendizagem, conhecer Design Thinking como ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais, discutir a relação do Design Thinking e metodologia ativa, porque ele é uma ferramenta de metodologia ativa, e aplicar a ferramenta a processos de metodologias ativas, tá? Então, vamos lá. Olha aí o pessoal do IPTV chegando, né? Estão aí, Pajeú, estão aí com 6 alunos acompanhando a aula. Diana Mendes, boa tarde. Raniele, boa tarde. É bom porque quando vai chegando todo mundo junto, né? Todo mundo vai aí falando coisa boa. Eu gosto assim, chega logo todo mundo junto, né, para acompanhar essa aula e fazer a interação, né? Fazer um engajamento, né, gente? Participar mais da aula, né? Olha aí, Val Ferraz, boa tarde. Então, vamos lá começar a falar sobre o Design Thinking e tecnologias digitais. Mas antes de começar a falar sobre a ferramenta mesmo, né, de Design Thinking, a gente vai começar a falar sobre o design, né? Vamos entender primeiro sobre o que é design, o que seria design, tá? É um conceito amplo, olha só, um conceito amplo que remete à ideia de solução podendo ir desde a estética de produtos tangíveis, né? Produtos que a gente pode pegar, certo? Como o formato de uma garrafa PET, de refrigerante, de Coca-Cola, ou a estrutura da armação de um óculos, tá? Que é um produto tangível, certo? Passando por solucionar coisas abstratas no campo da comunicação. Aí sim, já passa a ser o quê? Uma tecnologia, né? Isso no uso da educação, da comunicação também, certo? Quando a gente fala de design, o que é que a gente lembra quando fala aqui que podendo desde a estética de produtos, o formato, quando fala estética, é o formato de produtos. O modelo de um óculos é um design, é um desenho, né? Uma ponte, o desenho de uma ponte, o design de uma ponte, né? O design de um prédio, né? A gente sempre se depara, né, com construções civis, né, projetos de arquitetura, todos têm um design diferente, não é verdade? Garrafas, né, copos, canecas, tudo apresentando design. Por isso que a gente fala aqui que é um conceito amplo, que se remete, né, desde essa parte de produtos tangíveis, como é feito, como é desenhado, o modelo, a forma, né, até solucionar algo no campo da comunicação ou da educação, tá? Bom, hoje, quando falamos a palavra design, podemos estar mencionando ao profissional, né? Podemos estar nos referindo ao profissional que propõe soluções, como, por exemplo, né, um design gráfico, design de interiores, design de materiais, design de moda. Já tem profissionais. Tem cursos, né? Tem cursos de design de interiores, né? Raniele, boa tarde. Paulo Henrique, boa tarde. Então, design de interiores, pessoal, olha só, design de interiores era uma área, era uma disciplina, tá? Era uma parte da arquitetura. Então, tem o curso de arquitetura,
Pois agora tem o curso de design de interiores. Olha só. Né? Tem o curso de moda? Pois tem o curso de design de moda. Tá? Tudo isso estão destrinchando, né? Estão desmembrando, certo? Tem um design gráfico. Né? Você vai fazer uma planta de uma casa na construção, né? Uma planta baixa, tem um design gráfico, tem um desenho, certo? Tem um design de automóveis, né? O design de pneus, né? Então, a gente já sabe mais ou menos, né, o que é que significa essa palavra design. Mas também a solução encontrada por uma equipe desses profissionais, como quando admiramos design de uma casa ou prédio ou de um carro. Tá? Ou seja, um design de interiores, a gente vai admirar uma casa que está toda ornamentada, né? Toda bem construída, né? Toda moderna, então ela apresenta um design diferente, ela pode apresentar um design diferente, certo? Então, isso foi o profissional de design de interiores que fez aquela casa, certo? Desenhou aquela casa. Bom, dentro dessa ferramenta de Design Thinks, né, a gente tem as camadas do design. Né? Temos o design de símbolos, né? Normalmente propõe soluções visuais, design de símbolos, soluções visuais do campo da comunicação escrita. Entra o que nesse design de símbolos? O tipo de fonte que a gente usa para fazer algum trabalho, digitar alguma coisa no computador. Ali é um design de símbolos. Os tipos de fontes, os tamanhos das fontes, né, que a gente utiliza. A gente pode utilizar cores das fontes. Muito trabalho por design gráfico nas redes sociais. Né? Quem aí já utilizou a sua rede social? Eu acho que todos têm um Instagram, né? Vamos dar o exemplo do Instagram. Né? Tem profissionais, né, especializados, capacitados, qualificados, para fazer o Instagram, por exemplo, de uma loja, né, de uma empresa, certo? De uma escola. Então, sempre usa o design de símbolos. E vai escrever um texto com uma fonte diferente. Já tem site para isso. Se você colocar lá no Google, botar assim, fontes para Instagram, você vai ver. Quer ver? Testem aí. Se vocês estiverem com o celular na mão, né? Tem um link, tem vários programas, tem vários sites que você bota aí no Google, fontes para Instagram. Vai mostrar diversas fontes. Diversos tipos de letra, né? Formatos de letra, design de símbolos, certo? Para você, né, escrever o texto, itálico, negrito, né? Eu não tenho Instagram por enquanto. Ótimo, Raniele, que você não tem Instagram, é bom demais, né? Bom que a gente vai assistir uma aula sobre isso, viu? Amanhã, se eu não me engano. A gente vai assistir uma aula sobre isso, tá? Sobre essa questão de redes sociais que toma muito tempo. Então, que bom que você não tem Instagram, porque senão estava tomando seu tempo, tá? Design industrial propõe soluções em escala industrial, como a estrutura de um carro, né? Que pode conferir leveza, conforto e segurança. Quando um deficiente físico, por exemplo, uma pessoa que é deficiente, que tem algum problema, sem ser deficiente, um paciente oncológico, vai comprar um problema de coluna, né? Vai adquirir um veículo, né? Aquele veículo, ele tem um design diferente. Ele tem um desenho industrial diferente. Por quê? Porque eles têm que colocar um carro que possa atender a necessidade daquele cliente. Tá? Por exemplo, se uma pessoa não tiver um pé ou não tiver uma perna, vai comprar um carro. Né? Geralmente, quando a gente vai comprar o carro, dependendo da concessionária, a gente passa de 1 ou 2 dias, né, para receber. Ou então, dependendo, você pode sair com o carro naquele momento que você compra, dependendo da concessionária. Para esses casos, né, que a pessoa é deficiente ou apresenta outro tipo de problema, né, esse carro demora. Por quê? Porque vem um carro especializado, né, direcionado, desenhado
né, para atender a necessidade com um design diferente desses que de uma pessoa comum vai comprar, né, e sai logo depois da compra. Diferente, então, para atender a necessidade dessa pessoa. Certo? Então, design industrial. Tá? Design de interações. Envolve o quê? Envolve projetar os processos envolvidos, né, com como as pessoas agem, criando transações e atividades, foco na experiência e não no objeto. Tá? Design de sistemas. Foca em sistemas humanos, na integração de informações, objetos, interações e também em ambientes sociais, profissionais e acadêmicos. Tá? Bom, observem que o que move o design é o quê? É a solução de algum problema. Então, se eu vou solucionar algum problema, eu já tenho que pensar o quê? Num design, né? Num desenho, numa planta, né? Numa maquete, numa construção diferente. Então, é a solução de algum problema. O design é a solução que vai além dos parâmetros. Além dos parâmetros que já conhecemos, por isso a importância da criatividade. Falou em design, né? Tem que ter o quê? Criatividade. Né? Itainópolis, boa tarde, olha aí. Estamos, a princípio, né, iniciando, né, com 5 alunos presentes. Ótimo. Né? Grande abraço para os 5 alunos presentes aí em Itainópolis. Tá? Pense da seguinte forma, a grande maioria dos produtos industrializados foram criados pelo homem em algum momento. Algum momento, para solucionar um problema, foi criado algo. Tá? Criaram a partir de algum problema. Né? E olha só esse exemplo. Rodas. Aqui são rodas. Olha o design de cada uma. Se você assiste aqueles filmes antigos, né? Por exemplo, aquele filme 300. Alguém já assistiu o filme 300? Aquelas carroças tinham essa roda aqui como pneu, né? Era o design daquela época. Né? Para aquele ambiente, para aquela época, para aquele período, tinha que usar isso aqui. Para aquelas condições. Né? Para a criatividade daquela época. Era essa roda aqui. Depois foi aprimorando, né? Diminuiu aqui, aumentou o diâmetro, deixou mais vazado aqui no centro, né? Pode ter alguma relação em relação à velocidade, né? A passagem do ar aqui pelas madeiras, pode ter alguma relação com isso, né? Depois, já tem a borracha aqui, né? Antes não tinha borracha, não. Já tem o uso da borracha para quê? Para tornar mais confortável a viagem, né? E agora temos os pneus de bicicleta, temos os pneus de moto, temos os pneus de carros, né? Temos vários desenhos e vários designs de pneu de equipamento agrícola. Pneu de equipamento agrícola, se você tiver a curiosidade, né? Tem vários modelos. Né? Tudo para atender uma necessidade. Criaram aquele modelo para quê? A partir de um problema. Né? Alunos de Muricy dos Portela acompanhando atento, boa tarde, sejam bem-vindos e um grande abraço para os alunos de Muricy do Portela, tá? Então, olha só, quando eu falo dessa questão de design, para atender uma necessidade para aquele momento, para solucionar um problema, imagine aí, né, um solo, tá? Imagine aí uma estrada carroçal, numa época de chuva. Imaginaram? Vamos imaginar. Imagine aí uma estrada carroçal numa época de chuva, só lama, né? Você vai colocar uma carroça?
fica um pouco com dificuldade, né? A travessia, a passagem, a viagem, né? Vai atolar, né? Então, vai fazer o quê? O design vem para quê? Para solucionar um problema. E vem surgindo mais. Bota uma bicicleta nessa estrada carroçal. Não, o pneu não está legal. Né? O que é que eu vou usar? Eu posso usar um pneu. O meu carro pode ter um pneu que dê para passar nessa lama. Né? Mas aí, além do pneu, o carro ainda tem outras vantagens. Já tem outras criações, outras evoluções nesse carro. Né? Então, falando de equipamento agrícola, da roda, da invenção da roda, pegando aqui a roda, né? Falando de design, certo? O pneu do equipamento agrícola tem vários para você passar aquilo naquela estrada carroçal, no momento de chuva. Né? Vocês estão entendendo aí para a gente chegar no Design Thinking, para a gente falar um pouco sobre o que é design. Então, a gente viu que design o quê? É a solução de um problema para aquele determinado momento. Se um prédio, né, a maioria dos funcionários são deficientes físicos, qual é o design? Qual é a solução do problema? Construir rampa. Né? Então, cada prédio vai construir a sua rampa com um design diferente ou então um design comum mesmo, só a rampa. Tá? Alunos de Capitão de Campos, boa tarde. Bom, e aí a gente entra no que é Design Thinking. Né? Temos as etapas aqui de empatia, definir, idear, prototipar, testar, né? E implementar. Essas etapas nós vamos ver. Tá? Antes eu já falo o seguinte, que tem, né, se vocês pesquisarem várias fontes sobre o Design Thinking, tem de 4 etapas, tem de 5 etapas, tem de 6 etapas, tem de 7 etapas, tá? E nós vamos saber por que essa diferença e onde fazer a abordagem dessa ferramenta, tá? Bom, Design Thinking é uma abordagem, um conjunto de processos que visam solucionar um problema. A gente já viu que o design é a solução de um problema em um determinado momento para atender a necessidade de algo ou alguém. Tá? Bom, o grande diferencial desse método, olha só, é justamente sua praticidade. É um método prático. Né? Praticidade e perspectiva diferenciada dos problemas apresentados. É o grande diferencial. Primeiramente, é um processo. Design Thinking é um processo com foco em pessoas. Pronto. Professora, então vamos lá. Design é a solução de um problema em um determinado ambiente, em um determinado momento, né, para atender a necessidade de algo ou alguém. O design. O Design Thinking, o foco do processo é nas pessoas. Né? Não apenas o público-alvo. Não apenas o público-alvo, no caso, aqui, os clientes externos. Público-alvo, clientes externos. Né? Então, o foco dele não é apenas nos clientes externos, mas também a própria equipe interna, ou seja, os colaboradores, os funcionários, né? Professores, diretores, todos são ferramentas importantes quando o assunto é Design Thinking. Então, se na minha empresa eu vou adotar essa ferramenta do Design Thinking, então o foco é um processo que eu vou adotar, que eu vou abordar, com foco nos meus funcionários, né? E na minha equipe e também no público. E também nos meus clientes, nos consumidores finais. Certo? Isso faz com que essa se torne uma abordagem muito empática. Por que empática? Acabamos de falar.
que o foco não é somente no cliente interno, né? Ele também foca no cliente externo, buscando sempre soluções que satisfaçam o público, a equipe interna e nos lembre da importância das pessoas no funcionamento de cada negócio. Além disso, o Design Thinking é um processo que busca a criatividade. Por quê? Design, a gente já viu o quê? Que é a solução de um problema para determinado momento, em determinado ambiente. Então, eu vou fazer modificações, porque dependendo do ambiente e do problema, né? Então, eu tenho que ser criativo. Então, ele busca a criatividade. A ideia é que problemas diferentes exigem abordagens diferentes, lógico. É como nós, consumidores finais, como nós como clientes, né? Nós exigimos coisas diferentes. Nossa exigência, nosso gosto é diferente, nossa opinião é diferente, tá? E a empresa é capaz de moldar seus planos de ação de acordo com a dificuldade apresentada se destaca no mercado. Então, a empresa que se apresentar, né, a empresa que for criativa, resolver solucionar problemas de acordo com a dificuldade, com a adversidade, ela se destaca no mercado. Vamos entender melhor essa questão do uso do Design Thinking, que é o tema da aula, né? E essa questão de criatividade, dificuldade apresentada e se destacar no mercado. Professora, está muito confuso, explique. Vamos lá. As empresas, no momento da pandemia, que se destacaram como? Em não fechar suas portas, em não encerrar suas atividades. Exemplo, Magazine Luiza. Vocês já ouviram falar do Magazine Luiza? Vocês sabem a história do Magazine Luiza, né? Na época da pandemia, quando todas as organizações, empresas começaram a encerrar suas atividades, demitir funcionário, o Magazine Luiza foi a única empresa que não demitiu funcionário, né? Uma das únicas que não demitiu funcionário na época da pandemia. Eles usaram a criatividade, eles se destacaram no mercado. Tá? Como foi a criatividade? Primeiro, não demitiram. Não vamos demitir ninguém. Procurem na internet, né? Magazine Luiza na pandemia. Eu ministrei até uma aula em uma disciplina, né? E dei o exemplo, né, do Magazine Luiza. Eu falava de gestão de qualidade, né? Então, eles não demitiram. O que é que eles fizeram? Eles simplesmente, né, reduziram a carga horária. Né? Primeiro, diminuir salário a gente pode, a gente sabe que não pode. Né? A gente sabe que não pode reduzir salário. Então, eles diminuíram a carga horária, né? E funcionários que tinham que pegar os filhos na escola para ensinar, para levar para a creche, eles permitiram que eles fizeram, né, dentro da empresa, né, o auxílio creche, o auxílio escolar. Né? Então, eles ajudaram de alguma forma todos os funcionários e continuou a sua atividade. Então, eles usaram criatividade. Não quero dizer que eles usaram a ferramenta de Design Thinking, mas eles se colocaram, sim. Eles praticaram a empatia. Eles abordaram a empatia. Né? Que a empatia, que nós vamos ver, é uma das etapas do Design Thinking. Eles se colocaram no lugar dos funcionários. Né? Imagina aí, pais de família perdendo um emprego, né? Tendo conta para pagar, tendo comida para botar na mesa, é complicado. Né? E sem saber, ainda com a promessa da empresa, o quê? Porque muitas organizações falaram o seguinte para funcionários, né? Não, a gente está parando agora por causa da pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar. Mas quando começa a melhorar, né? Quantos e quantos não ouviram isso e estão até hoje aí procurando um emprego? Quando melhorar, a gente começa a chamar. Quantos e quantos não ouviram isso? Né? E quantos ouviram e também foram chamados?
né? Como pode ver, esse método é extremamente versátil, aplicável a diferentes áreas e mundialmente conhecido. Porém, queremos nos atentar somente à definição, né? Está na hora de entender melhor o que pode ser essa metodologia e conhecer cada uma das suas principais etapas. Design Thinking no seu negócio, na sua organização, na sua empresa, né? Na atividade que você desempenha. Vamos deixar claro que cada uma das etapas pode variar de acordo com o seu negócio. Ou seja, as etapas variam de acordo com o seu negócio, de acordo com a atividade desenvolvida. Tá? Quem dirá como a ferramenta deve ser utilizada é você. Pois só quem conhece o próprio negócio sabe das suas reais necessidades. Só quem sabe do negócio é o olho do dono. Não tem aquela frase? O negócio só vai bem com o olho do dono? Pois só quem sabe é quem está ali diretamente, diariamente. Então, você que conhece o seu negócio, você que conhece a sua empresa, né, é que vai saber o que é melhor. Certo? Imagine que você acaba de comprar um quebra-cabeça. Olha aí, vamos imaginar. Imagina aí todos vocês com um quebra-cabeça nesse exato momento. Imaginem, tá? Imaginem aí que vocês estão com um quebra-cabeça de mais de 100 peças. Eita, aqueles quebra-cabeça que a gente compra. Já teve um, José? Olha, gente, quebra-cabeça, época de quebra-cabeça era bom demais. Levava para o interior, para a casa da avó, ficava os primos tudinho querendo montar e não montava de jeito nenhum. Né? A gente seguia o desenho, mas não dava. Quem aí já fez aí esse quebra-cabeça? Né? Theo Monteiro, boa tarde, seja bem-vindo. Então, imagine aí que vocês acabam de comprar um quebra-cabeça e estão diante da caixa, né? E precisam começar a montagem. Vocês precisam começar a montar o quebra-cabeça, mas não sabem por onde começar. Qual é o processo? Qual é a metodologia? Né? Quais são as etapas que vocês vão garantir a montagem mais rápida e quais as etapas a seguir? Esse processo é o Design Thinking. Tá? Montar algo, né? Ter ali em mãos as ferramentas, mas aí precisa de etapa, precisa de metodologia. Mas a equipe, professora, vai saber montar, mas cada um da equipe tem a forma de montagem. Aí na sala de aula, se for colocar um quebra-cabeça, cada um tem uma forma de montar. Eu, por exemplo, eu pegava a caixa, eu estou dizendo eu, a minha pessoa, pegava a caixa, pegava o desenho, né, e procurava as extremidades, os cantinhos. Né? Na hora que eu procurava, ó, isso aqui, eu vou formando assim. E aí ia procurando e olhando a caixa, até montar. Já outras pessoas fazem o seguinte, procuram o centro, montado a partir do centro. Vão montando, né, peças ali, pedaços, depois vão formando. Né? Tem gente que é mais rápido, né, quando começa a montar dessa forma. Mas eu não, eu gosto de partir das extremidades, tá? Bom, primeira etapa, imersão. Essa fase aí, essa etapa, é a fase de conhecimento. Primeiro, conhecer. Dividida em duas etapas. A imersão começa com uma abordagem superficial do problema. Né? Primeiro tem o conhecimento do problema. Né? Nesse ponto, a equipe se reúne, né? Conhecer através da reunião da equipe. A equipe se reúne para analisar a situação sobre diferentes perspectivas. Por que diferentes perspectivas? É a equipe, não é só uma pessoa que está analisando. São várias pessoas que começam a analisar de uma certa forma, né? Realizando pesquisa e buscando entender com o que estão lidando.
Tá? Esmeralda Santos, boa tarde, pessoal aqui de Piripiri, estão ligados no curso. Grande abraço, pessoal de Piripiri. Além disso, essa é a etapa de determinação de limites, né? Pois que conhecido o problema e seus protagonistas, né, pode-se determinar o que será necessário para seu tratamento, processo essencial para a próxima etapa, a abordagem mais profunda, né? Nessa etapa, precisamos definir, nessa etapa de imersão, definir o projeto de pesquisa. É aqui que a busca pelo conhecimento sai da mesa de trabalho e parte para a coleta de informação. Tem um problema, tem um quebra-cabeça. Vamos analisar aqui, né? Vamos reunir todo mundo aqui para a gente saber como é que a gente vai montar este quebra-cabeça. Tá? Então, todo mundo fica analisando, todo mundo fica pesquisando para se chegar na solução. Certo? Isso pode ocorrer através de pesquisas com o público, conferências com outras empresas, né? E qualquer outro método necessário para a coleta do maior número de informações, né? Amarante, boa tarde. Resumidamente, é análogo a tirar as peças do seu quebra-cabeça da caixa, em que cada peça corresponde a um fragmento de informação, né? Agora você tem as informações em mãos. Depois de fazer o levantamento, você tem as informações em mãos. Depois de pesquisar, né, sair, né, fazendo conferência, perguntando, buscando informações, né, depois que tem as informações, como é que a gente vai organizar? Você tem as informações em mãos, mas como devemos organizar as informações? Certo? Segunda etapa, etapa de análise. Reunir as informações, reunir a minha equipe. Cada um foi pesquisando como é que a gente soluciona, como é que a gente vai solucionar o problema, né? Aí agora a gente vai analisar o que a gente pesquisou. Nessa fase do Design Thinking, é o momento de organizar as informações coletadas anteriormente, ou seja, na primeira etapa, que é a etapa de imersão, que é a etapa de quê? De conhecimento. Aqui não existe fórmula, né? Nem uma única maneira de organizar o que você quer é encontrar padrões, maneiras de relacionar os dados e agrupá-los de maneira que façam sentido. Tá? Para isso, o modelo de organização pode ser arbitrário, mas também, lógico, fazendo uso de abordagem visual, fazendo uso de abordagem gráfica, fazendo uso de abordagem de mapas mentais. Toda ajuda é bem-vinda. No final, é esperado que se obtenha o quê? Um entendimento maior de como as informações se relacionam. No nosso exemplo, a gente olha as peças individualmente, o exemplo do quebra-cabeça, a gente olha as peças individualmente para identificar os elementos que compõem a borda da imagem e agrupar peças que construam a mesma figura. Cada um analisa dessa forma. Tá? Terceira etapa, ideação. Ideação vem de quê? De ideia, né? Lembra do que dissemos que o Design Thinking é um processo focado em pessoas? Processo focado em pessoas. Não somente pessoas internas, mas as pessoas externas de uma organização. Nesta fase, isso se tornará mais claro, pois é aqui que a solução é proposta com base nos indivíduos envolvidos. Tá? Basicamente, é nesse ponto de ideação que as soluções para o problema serão propostas, levando em consideração o público-alvo, certo? Beatriz Bianca, nome bonito, Beatriz Bianca, um nome forte, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Além disso, né, estas soluções podem vir através de brainstormings. Quem aí já ouviu falar de brainstormings?
Brainstorming é uma ferramenta de qualidade, gente. Realizada em conjunto com a equipe e demais pessoas capazes de contribuir. Brainstorm, chuva de ideias. Tempestade de ideias. Por que chuva de ideias? Porque são várias pessoas que estão contribuindo, várias pessoas falando a sua ideia. E aí você me pergunta, professora, se numa equipe várias pessoas têm uma ideia, no caso aqui da etapa de um design team, todas as ideias são aproveitadas? Não. Né? Mas não desanime, não é porque a sua ideia não vai ser aproveitada, ela vai ser utilizada. Em algum momento ela vai ser utilizada. Né? Mas na solução de um problema, não são todas as ideias, tem que entrar em consenso. Né? Tem que saber qual é a melhor opinião, né? O melhor a se abordar, o melhor a se concretizar ali naquele problema. Tá? Nesse ponto, os dados organizados são úteis para garantir insights eficientes, visto que vocês têm conhecimento de como eles se relacionam. Né? Dessa forma, é o equivalente a pensar nas diferentes maneiras de montar o quebra-cabeça. A minha maneira de montar o quebra-cabeça eu já disse para vocês. Né? Eu começo das extremidades. Né? Eu vejo aquela parte retinha, poxa, isso aqui é um cantinho. Isso aqui é uma extremidade. Outras pessoas começam pelo centro. Né? Pega qualquer peça e vai montando. Né? Olha aí. Mandaram um abraço. Oh, coisa boa, Esmeralda Santos. A mediadora, Rosimar e todos os alunos mandam um abraço. Oh, coisa boa, estou me sentindo abraçada por todo mundo. Um abraço para todos vocês, tá? Todas as abordagens são válidas. Todas as ideias são válidas. E neste momento você pensa em quais pretende testar. Olha aí. Eu reúno a equipe. Faço o levantamento do problema, pesquiso de como solucionar, depois analiso a situação, né, e vou tendo ideias, né, de qual pretendo testar. Qual é a ideia? Qual é a solução que eu pretendo testar? Qual é o procedimento? Qual é o método que eu pretendo testar? Tá? Ideação, eu vejo uma oportunidade, como posso criar? Né? A reflexão e a criatividade são as habilidades fundamentais praticadas pelos estudantes. Assim, eles conseguem propor boas soluções para o problema visto na etapa anterior. Tá? Busca-se o maior número de soluções para o problema possível nessa etapa, sem julgamentos. Nós não podemos julgar a ideia do outro. Pessoal, quando vocês estiverem, né, com futuros técnicos em serviços jurídicos, tá? Professores mediadores que já trabalham, já são professores, participam de reuniões, né, dentro da empresa que é a escola. Joyce Fidelis, boa tarde. Muito cuidado, pessoal, quando tiver reuniões no ambiente de trabalho. Isso serve também em reuniões familiares. Isso serve também em reuniões no ambiente social com os amigos, né, com parentes, enfim, com filhos, tá? Muito cuidado quando um profissional, um colega de trabalho, numa reunião, colocar a ideia e você julgar. Não façam isso. Pior coisa que existe é você estar numa reunião de trabalho, você pede a voz para falar, ou um colega pede a voz para falar, né? E o que se observa é que ficam outros colegas criticando, julgando aquela ideia e aquela fala do colega de trabalho. É válido, tudo é válido. Aquele que ri, aquele colega de trabalho que ri, né, de uma ideia do outro colega, lá na frente, aquela ideia ali vai servir para ele. Vai ajudar ele de alguma forma. Então, sem julgamentos, ok? É uma etapa que expande as possibilidades, por mais que sejam absurdas, elas podem abrir outros caminhos mais criativos de solução. Tá? Coloquem uma coisa na cabeça de vocês, né? Isso serve para os alunos,
futuros profissionais, também professores mediadores, né? E pessoas que estão aí acompanhando, né, essa aula pelo YouTube, certo? Quando se tem um brainstorming, que é a chuva de ideias, a tempestade de ideias, né? Pode ser que a sua ideia não seja escolhida para solucionar um problema numa reunião. Pode ser que a sua participação, a sua fala, a sua ideia, a sua opinião não seja levada em conta naquele momento, tá? Mas lembre-se que uma reunião é para resolver um problema, né, com um objetivo em comum. É a melhoria não individual, é a melhoria de todos. Então, por isso a gente diz sem julgamentos, né? Sem críticas, sem achar que, meu Deus do céu, fulano de tal dá uma ideia, besteira. Besteira não. Porque se você vai ser beneficiado naquela ideia, a ideia pode ter sido dele, a ajuda foi da fala dele, da participação dele, e que todo mundo vai se beneficiar, tá? Então, por isso a gente não pode julgar quando está numa etapa dessa. Né? Uma reunião, pessoal, é uma chuva de ideias. Uma reunião escolar, um diretor convoca uma reunião com professores, é uma chuva de ideias. Cada professor vai ter sua voz, sua opinião, para resolver algum problema. Tá? A etapa de ideação tem algumas regras para a geração de ideias. Olha aí. Evitar julgamentos. Acabei de falar sobre evitar julgamentos. Né? Encoraje ideias ousadas. Né? Nayane Sena, boa tarde. Na Unidade Escolar Miguel Arco Verde, curso mediadora Nayane Sena, 10 alunos presentes, coisa boa. Né? Sejam todos bem-vindos, vamos acompanhar e interagir, tá, professora Nayane? Qualquer coisa aí, se algum aluno estiver reclamando da voz da professora, porque tem aluno que fala que a voz da professora dá sono. Né? Não sei se dá sono, não. Dá, José? Não sei que voz é essa que dá sono, né? Tem aluno que fala, sua voz dá sono, professora. Né? Não sei. Encorajar ideias ousadas. Se a ideia é ousada, por mais que ela não seja a que vai solucionar o problema, mas vamos encorajar, vamos testar. Tá? Construa em cima de ideias dos colegas. Se a sua ideia não é de acordo com a ideia, a opinião do colega, construa a sua em cima da ideia do colega. Isso soma. Né? Aí constrói uma ideia melhor ainda. Né? Foco no problema. O foco é no problema. Tá? Seja visual com as ideias, desenhar é o melhor. Né? Fazer um design da ideia. Quantidade é melhor do que qualidade nessa etapa. Na etapa de ideação, a quantidade de ideias é melhor do que a qualidade. Quanto mais opiniões, quanto mais ideias surgir, melhor. Né? Mas a minha não vai servir, então por que eu vou dar opinião? Dê a opinião. Porque lá na frente você pode ter o direito de reclamar de algo. Você deu opinião, você deu sua ideia. E detalhe, nessa etapa também, né, errar é bem-vindo. É aqui que se deve errar. É na fase de ideação. Aqui deve errar. Tá? Na outra etapa, não. Tá? É como um treino, pessoal. É como uma luta. Né? Você está treinando uma luta, você está na academia lutando. Né? Meu professor diz muito para mim, meu professor de arte marcial. Ele diz o seguinte, Una, a hora de errar é aqui. Né? Se for para errar, erre aqui. Vamos errar aqui. Você não pode errar numa competição. Então, a hora de errar é aqui na etapa de ideação. Tá? Você pode errar. Você não pode errar quando já estiver perto de solucionar o problema. Tá? Joyce Fidelis, olha aí, em Piripiri, 13 alunos presentes. Coisa boa. Vocês não têm ideia do quanto eu fico alegre em saber, né, dessa quantidade de alunos aí presentes em sala de aula.
né, assistindo aula, né, acompanhando essa aula. Tá? Bom, elas também podem ser anotadas em post-its diferentes. As ideias podem ser anotadas em post-its. Mas o importante é fazer com que o aluno trabalhe soluções específicas para a resolução de problema. Depois da sessão de ideação, o grupo refina as ideias mais promissoras e, por fim, vota na solução mais promissora para seguir para a próxima etapa. Olha aí, Campo Largo, né? 11 alunos na escola São José, professora mediadora Jaciara. Bem-vinda, professora Jaciara. Estou gostando, é bom porque a gente fica sabendo, né, o nome dos mediadores, né, onde tem mediador, onde não tem, né? Como é que está aí a sala de aula? Beleza, né? Esses alunos não bagunçam muito não, né, professoras? Tudo comportado, tudo inteligente, tudo esforçado, né? Orlando aí, 22 alunos presentes, coisa boa, né? Bom, depois da ideia, eu soluciono, né? Seleciono, depois da ideia, eu seleciono a ideia, a opinião que foi escolhida para resolver o problema. Então, vamos testar, vamos fazer o experimento desta ideia, vamos prototipar. Aqui é a ideia, aqui é a fase de ideação. Né? Depois eu vou fazer o experimento. Tá? Definidas as soluções, certo? É hora de implementá-las, dar forma à ideia. E é nesta etapa de prototipagem e experimentação. Muitas vezes, né, pensamos que protótipos são apenas coisas materiais. Porém, qualquer transformação de uma ideia em algo aplicável é uma prototipagem. Então, a prototipagem é a transformação de uma ideia em algo aplicável. Eu tenho a ideia, eu vou aplicar. Para aplicar, eu tenho que fazer o experimento, que é a experimentação. Tá? Maciel Nunes falando que em Arraial, com 29 alunos, coisa boa. Tá? Bom, informática ou administração, qual o melhor técnico para fazer primeiro? Aí só os alunos poderão responder. Beleza? Essa pergunta aí. Será nesse ponto que você e sua equipe constituirão o esboço da solução. Tá? A gente vai fazer um esboço, tornando possível a visualização da ideia na prática. Tá? O protótipo permite entender melhor a possível solução e garantir que nenhuma decisão ocorra de forma precipitada. Aqui, podem ser desenvolvidos na prototipagem, na etapa de experimentação, pode ser desenvolvidas representações visuais, né? E separamos algumas ideias. Experimentação, eu tenho uma ideia, né? Como posso concretizá-la? Como é que eu posso concretizar essa minha ideia? Através, olha só, eu posso concretizar a ideia através de storyboards, que é o esboço visual da sequência de um filme, tá? Dividido em quadros ou painéis individuais. Histórias em quadrinho. Tá? História em quadrinho é um storyboard. Modelos, diagramas, histórias, anúncio, encenação, material digital, blog, site, vídeo, né? Maquete, certo? Isso são algumas ideias que, através delas, você pode, né, simplesmente testar, concretizar a ideia. Se possível, o protótipo deve apresentar uma escala proporcional ou mesmo real, né? Ao terminar a etapa de prototipação, são feitas as validações para verificar como determinada solução se aplica.
né? Obtendo feedbacks dos professores e do público envolvido na pesquisa, se houver. Em seguida, eles podem discutir a questão de forma colaborativa, tá? Sempre pensando em evoluir a experiência e o aprendizado. Eu reúno a equipe, eu analiso, eu tenho a ideia, eu faço a experimentação de como colocar em prática essa ideia, né? E depois eu pego o protótipo e vou testar. É outra etapa, testagem. Tá? É chegado o momento de teste. Com o protótipo em mãos. Novamente, as pessoas são um grande foco dessa abordagem. Logo, a melhor forma de garantir a eficiência da solução é implementá-la com aquelas que realmente são seu foco. Qual é o foco? Foco é o problema. É o equivalente a lançar uma versão beta da sua solução final a fim de detectar possíveis erros, entender o que deu certo e o que precisa ser repensado e projetado. Essa fase, que é a de teste ou testagem, juntamente com a anterior, que é a prototipagem, correspondem ao teste dos diferentes métodos de solução do nosso quebra-cabeça hipotético. Né? É na tentativa e erro, né? Que vai construindo o modelo ideal e finalmente a imagem começa a tomar forma e você, por fim, o completa. É na tentativa e erro, ou seja, a gente tem que tentar. A gente só sabe se vai dar certo se tentar. Né? Errou, então a gente já vai analisando onde a gente errou, o que a gente errou, de que maneira a gente errou. A equipe tem que observar isso. Qual foi a parte que a gente errou? Que metodologia a gente usou que a gente errou? Então a gente não usa mais isso, vamos testar outra coisa. É testando, errando para acertar. E assim vale para todas as áreas na nossa vida, gente. Tá? Ambiente profissional, profissão, né? Testa, professora, como assim, professora? Estou fazendo um curso, terminei, não deu certo, vou testar outro. Até acertar. Tá? Ah, professora, eu já estou velho. Que velho o quê? Né? Tem gente com 50 anos, com 80 anos, com 60 anos estudando. Né? Então, tentem, acertem, tentem, errem. Do erro, pega o erro, gente, é um feedback para você melhorar. Pensem assim, tá? Ah, eu fiz uma prova, tirei nota baixa, o que foi que errou? Ah, foi bem aqui que eu errei, pronto. Vai fazer outra prova, vai ter a mesma questão? Se tiver a mesma questão, já sabe onde errou, não erra mais. Pode até errar, isso acontece, né? Mas mesmo assim, tenta, certo? Nesse sentido, todo o processo de desenvolvimento e resolução de problemas só se transforma em solução a partir do protótipo. É nessa fase que uma ajuda externa, olha aí, ajuda externa pode ser o ideal para garantir resultado mais satisfatório. O que é ajuda externa? É alguém contratado. Ou seja, pode ser um consultor, pode ser um consultor profissional, né? Uma ajuda externa daquela equipe. Tem a equipe, mas tem uma ajuda externa, certo? Bom, a gente viu sobre Design Thinking, né, as etapas, e agora a gente vai ver essa ferramenta sendo aplicada, a aplicação da metodologia ativa Design Thinking na sala de aula. Como é que como é que vocês, professores mediadores, podem aplicar essa metodologia ativa? Tá? Essa metodologia ela foi criada pelo professor David Kellen, da Universidade de Stanford, e Tim Brown, ambos consultores da empresa IEDO, localizado no Vale do Silício, na Califórnia. Tá? Em resumo,
Design Thinking busca a resolução de problemas. A gente já viu. Isso é um processo que busca a resolução de problemas, utilizando a aprendizagem investigativa de maneira colaborativa, em grupo e desenvolvendo o quê? A empatia. E o foco é em quê? O foco é em pessoas. O aluno se torna protagonista, dono da sua própria história, tá? Da sua aprendizagem, ampliando seu conhecimento, escutando e se comunicando com os demais alunos, desenvolvendo habilidades diferentes para a execução da sua atividade. E já já a gente continua a aula.